Ichigo Ichi. Então, estamos prontos para estarmos no aqui e no agora, para falarmos sobre nascimento. Nascimento é nascer, isso é meio redundante, né? Mas não o que eu vou falar para você, porque eu vou dar um outro ângulo e uma outra perspectiva da realidade humana desde o momento da concepção, né, até a conclusão da formação do corpo humano. Muito bem, então é assim, o corpo, para se formar e estar completo, para poder viver neste mundo aqui fora, ele tem 9 meses de formação interior, aonde ele se desenvolve dentro do corpo da mãe. Quando ele está completo, que seria o 9º mês, então ele sai do corpo da mãe e vem para fora. Então, quando ele chega neste mundo, que é a parte externa, né, a realidade externa, então ele aprende a respirar, ele aprende a comer, ele aprende a ficar em pé, ele aprende a andar, e isso vai acontecendo dentro de um processo gradativo. Tanto que na China, a gestação é considerada não 9 meses, mas 12 meses. Por quê? Porque 9 meses dentro e 3 meses fora. Esses 3 meses fora é o momento onde a mãe não se afasta, mas vai se afastando, que é para dar independência, né, para a criança, que na verdade a mãe já olha para a criança não como uma criança, um bebê, mas sim como ali dentro tem um homem ou uma mulher, mas eu não sei quem está lá dentro, ele pode ser um governante, ele pode ser um líder religioso. Então, como ela desconhece quem está dentro, né, daquela forma que está começando a se desenvolver dentro da realidade humana, então eles tratam, principalmente as mães, tratam com muito respeito a criança, né, o filho, nessa fase. Então, são 3 meses fora para não ser uma mudança muito brusca, porque desde a sua existência de formação, ela aconteceu dentro do corpo da mãe. Então, esse é o ambiente natural. E, de repente, ela vem para um mundo fora e é totalmente diferente. Ela tem que respirar, ela tem que comer, ela tem, o intestino funciona, né? E ela sente frio, ela veste roupa. Então, tudo isso é um processo de adaptação. E a mãe, né, está afastada, está cortada, né? No sentido literal, né? O cordão umbilical foi cortado. Então, a criança começa a entrar numa fase de autossuficiência e independência. Então, uma mãe chinesa, pelo menos dentro da minha formação e das chinesas que eu convivi, então isso era uma nota muito alta, porque nesses 3 meses era o período para que não houvesse, né, um desligamento bruto. Então, por isso elas consideram que, né, a gravidez e a gestação são 12 meses, 9 dentro, 3 fora. Sendo que no 3º a criança já tem que estar independente, já não vai mais sentir, né, que ela está abandonada, que ela está sozinha, ou que o mundo é estranho, é frio, não importa. Então, isso foi resolvido nesses 3 meses fora, pós-parto. E aí começa todo um processo de adaptação para entender como funciona o mundo aqui fora. Então, pelo menos até os 2 anos de idade, então a criança vai aprender a usar um banheiro, vai aprender a escovar os dentes, vai aprender a sentar numa mesa, a comer com talheres, ou com hashi, se ela for oriental, né? Ou seja, até os 2 anos é um processo de entender como funciona o mundo fora, de uma forma educada e civilizada, porque nós vivemos numa sociedade civilizada. Então, uma sociedade, para ser civilizada, ela tem que ter regras, essas regras têm que ser respeitadas. Quem colocou, né, a codificação de como conviver em sociedade com paz e harmonia através do respeito foi Confúcio. Então, você pode pegar os analetos de Confúcio e ver como, né, que Confúcio aconselha e direciona o relacionamento em vida social.
Mas a proposta desse encontro, desse momento, para nós vivermos o aqui presente, né? Estar aqui e presente. Então, eu falei sobre a formação, né? Eu sugeri que o assunto fosse discutido a formação da natureza humana. Como o ser humano é uma forma, né? Viva, orgânica, viva, muito sofisticada, muito complexa, ela leva 21 anos para se concluir e estar na fase adulta. Enquanto tem animal que em 6 meses já está na fase adulta, já construindo família, a natureza humana leva 21 anos para estar formada de forma completa e adulta. Por isso, fala que o dente do juízo, né? Porque aos 21 anos nasce o dente que é a idade do juízo. Quer dizer, agora você tem juízo, né? Você sabe o que fazer, como fazer, e agora você é responsável pelas suas ações e pelas suas escolhas. Mas nesses 21 anos, o corpo, ele recebe muita energia. O corpo humano, ele é formado e ele recebe muita energia. Essa energia é o Jin Qi hereditário, que é a energia que vem do pai e da mãe. Soma, né, ao nível energético, e com essa energia, então, tem o corpo, forma humana biológica. Se esse Jin Qi é forte, então a pessoa vai ter um corpo muito forte, muito saudável, muita vitalidade. Se o Jin Qi hereditário é um Qi fraco, então às vezes a criança já nasce com problema, nem nasceu e já está com problema, porque o Qi está fraco, a formação foi fraca. Então eu já falei numa live anterior sobre os 3 Qis, né, que formam a energia, a vitalidade humana. Um é o Jin Qi, que é o hereditário, o outro é da alimentação, que você come, e o outro é da respiração. Juntando os 3 Qis, você tem o Zen Qi, que é o Qi protetor. Então, o Qi protetor é equivalente ao sistema imunológico, mas o sistema imunológico dentro da medicina chinesa é muito diferente da nossa concepção e conceito de sistema imunológico dentro da nossa ciência. Porque o sistema imunológico dentro da natureza energética é o Qi protetor, que protege você de tal forma que há demonstrações de mestres e de monges, né, que pegam espadas muito afiadas, passam na mão, espetam na garganta e não fura, e não corta, para mostrar o poder do Qi. Então, quanto mais Qi você tem, mais forte você é, menos vulnerável. Então, esse é o Zen Qi, que é o Qi, é o sistema imunológico do corpo. Muito bem. Então, aonde entra aqui? Exatamente aqui. Porque quando nós nascemos, nós somos plenos de energia. O bebê, ele é fofinho, né? Você pega ele, ele é fofinho, ele tem um efeito pneu. Mas esse efeito pneu é a energia que ele tem circulando dentro do corpo. À medida que vai crescendo, esse Qi, ele vai sendo usado. Então, você vai perdendo a fofurice. Pode-se dizer que vai perdendo a fofurice, mas enfim. O importante é você pegar a ideia, tá? Porque eu só estou usando palavras para passar uma realidade humana, que é a nossa. Então, imagina que a criança, quando ela nasce, ela é uma bola de energia. À medida que ela vai desenvolvendo, principalmente, né, a mente no sentido de pensamentos, raciocínio, e na adolescência, né, quando há a ativação das glândulas aqui em cima, porque a gente tem um sistema endócrino, mas quando chega na adolescência, é ativada a glândula aqui em cima, eu vou falar só assim, não vou ficar falando termos, né, acadêmicos, né, sobre elas, para não ficar muito complicado. Mas, quando é ativado, aí a visão muda. Então, a menina, né, a criança, ela muda. O menino, ele muda
Então, o que ele gostava quando criança, na adolescência muda a visão. Então, ele começa a ter novos interesses e novas perspectivas, porque a visão mudou, porque aqui está funcionando. Então, quando aqui está funcionando, a energia vem para cima. E quando a energia vem para cima, para fazer isso funcionar, o céu começa a subir. Porque na live anterior eu disse que o céu tem que estar embaixo unido com a terra. E aí você tem o Tahiti interior e você tem vida e sai a água fresca, que é a saliva sagrada, né? Que é o produto da união do céu e da terra. Mas quando começa a pensar, quando começa a ter uma nova forma, né, de ver o mundo, porque está ativada essas glândulas, né, que aí eu vou falar, senão fica complicado, é a hipófise e a pineal, né, elas começam a funcionar, a produzir hormônios, tal, então elas começam a consumir combustível, né, que é o Qi. E isso significa que, então, o céu começa a subir, e se o céu está subindo, a água começa a retornar, e começa o processo de envelhecimento e morte. Muito bem, a partir do momento que isso começa, então o Qi começa a contrair, né? Então, o que era pleno, fofinho, começa já a não ficar tão pleno e tão fofinho, e começa a murchar. Isso a gente conhece como envelhecimento, mas envelhecimento nada mais é do que um escoamento do Qi dentro dos tecidos. Às vezes, há um envelhecimento não porque o Qi escoou, mas porque ele está bloqueado. E o que pode bloquear o Qi dentro do corpo, se uma vez que ele existe? Pensamento negativo. O pensamento negativo, ele produz, ele se expressa, ele motiva, ele ativa algumas partes do corpo de forma que gera uma contração. E quando acontece isso, o Qi não pode passar, o sangue não vai passar. E o que tiver depois dele vai ficar sem os líquidos corporais, sem os fluidos corporais, sem a nutrição, então vai ficar doente e pode chegar até a se transformar numa doença degenerativa, por falta de energia. Em resumo, a equação é muito simples. Tem energia, tem vida, tem juventude. Não tem energia, não tem vida e tem a morte. Aqui eu coloquei as setas para dizer o quê? Que quando nós controlamos a nossa mente, a ponto da mente não expressar pensamentos, as couraças musculares que existiam, criadas pela mente para proteger você, né, de um mundo como ela vê e acha perigoso, quando eu paro a mente e a mente desfaz essa couraça, então começa a haver uma libertação, né, do fluxo, tanto dos fluidos corporais como do sangue, da energia. E aí começa a haver a expansão. Se eu mentalizo que eu sou uma esfera de energia, eu estou colocando a minha consciência na minha órbita. O Qi, ele obedece à mente, ele obedece o pensamento. Então, se eu coloco a minha intenção aqui, o Qi começa a vir para cá. Daí, presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu vou para a arte do Kyudo, essa câmera tá legal, né? Ela foca, ela desfoca. Quando ela chegou, ela não era assim, não. Eu podia fazer movimentos muito rápidos e ela acompanhava. Por que agora ela está se perdendo? Estranho, né? Mas, enfim, vamos continuar, porque o importante é que... Ó, tá vendo? Ela... Movimento muito rápido, ela já deu uma surtadinha. Mas é o que nós temos. Ou é assim, ou não é. Então, é assim e pronto. Então, presta atenção. Retomando. Quando você vai para a arte do arqueiro, que é o Kyudo, o que o arqueiro faz? Ele posiciona a flecha,
Ele foca o alvo e mantém o olhar. Ele solta a flecha e a flecha não tem outro lugar para ir que não seja atingir o alvo. É como se o alvo fosse magnético e atraísse a flecha para si. Mas, como ele faz isso? Porque, às vezes, quando você começa, você olha para o alvo, você focaliza, dispara a flecha e ela cai no seu pé. Você está achando que é exagero? Mas eu vi isso. Eu vi um arqueiro graduado no Yabusame, lá no Jockey Club. Ele foi fazer uma demonstração e quando ele soltou a flecha caiu no pé dele. Mas eu poderia dizer uma coisa. Eu observei que ele tinha a coluna torta. E eu falei, essa coluna torta, mas ele é graduado. Então, vamos ver como é que isso fica. Aí falaram, você que secou a flecha dele. Não, não sequei nada. Eu só olhei e vi que ele tinha a coluna torta. Tinha um outro que era extremamente reto.